Oi, olá, tudo bem? Então, estamos agora aqui no último dia útil da semana, na sexta-feira, dia 7 de maio de 2021, e eu volto aqui para a minha rotina, né? Vamos passar aí um fim de semana, no qual eu vou publicar uma entrevista que eu fiz com o deputado Fausto Pinotto, Pinato, do PP de São Paulo, Pinato, do PP de São Paulo, que é uma figura que está sendo bastante entrevistada aí, por causa dos disparates do Bolsonaro a respeito da China. Ele é o presidente do grupo Brasil-China da Câmara dos Deputados e está sendo muito convocado para dar suas opiniões sobre as reações chinesas aos disparates do nosso presidente. E o meu Dois Dedos de Prosa de domingo vai ser com o poeta baiano Fernando Coelho, meu amigo, e nós vamos fazer um revezamento. Ele vai ler os 5 melhores poemas que ele conhece de outros poetas, eu vou ler os melhores poemas que eu conheço de outros poetas, e nós vamos ler, cada um de nós, em revezamento, 5 poemas nossos. Dois Dedos de Prosa dedicado à poesia numa semana que não foi nada poética, né? Essa semana está terminando com uma carnificina. E eu venho aqui, antes de falar o fato do dia, pedir a sua ajuda, que você dê um like se gostar, que você compartilhe com outras redes sociais nas quais você tenha inscrição, né? E também indique a amigos que tem um canal, José Neumann Pinto, no YouTube, que é um canal independente, autônomo. Não é governo, não é oposição, não é esquerda, não é direita. É um canal que tenta traduzir o melhor que pode acontecer para a democracia, que é o governo do povo. Então, a opinião do povo, do cidadão, do brasileiro. Tá? E nós todos, do povo brasileiro, estamos chocados com a chacina que foi perpetrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, a pretexto de impedir o aliciamento de jovens e adolescentes pelo tráfico de drogas. Aí é preciso chamar a atenção para alguns fatos. O primeiro desses fatos é que foram mortos 25 participantes desse intenso tiroteio na favela de Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Um policial, né, que é o único que teve o nome divulgado, e 24 anônimos que estavam naquele momento na favela. Esses 24 anônimos foram dados como bandidos pela polícia, na sua entrevista, pelo governador, que cumprimentou a polícia pelo primor de planejamento e de realização da operação, uma operação, ao contrário, desastrada. Essa operação ela saiu para realizar 21 mandados de prisão, prendeu 3 vivos, disse que matou 3 do que estava procurando. E uma coisa eu posso lhe garantir, que os jovens e adolescentes continuam sendo aliciados pelos traficantes. E um outro detalhe que é o seguinte: a polícia, até esse momento que eu gravo esse vídeo, não se deu ao luxo de divulgar os nomes, talvez até porque não sabe os nomes dos brasileiros que mataram. Ah, não tem problema, são todos bandidos, disse o vice-presidente Hamilton Mourão. Como é que ele sabe? Ele é vice-presidente, é uma autoridade, tem uma obrigação. Se ele sabe que são bandidos, ele tem a obrigação de contar quem são eles, os 24 que tombaram lá no Jacarezinho, nome, desocupação, se for o caso, ligação, com que tipo de quadrilha, que tipo de aliciamento fazia de jovens e adolescentes. Quantos jovens e adolescentes deixaram de ser aliciados por esse fracasso em matéria, e 21 mandados de prisão que foram resumidos a 6, menos de um terço. A outra coisa é designar todo mundo de bandido, e aí eu queria fazer uma pergunta muito simples ao senhor general
preparado, general preparado Hamilton Mourão. Ô, general, em que dispositivo do Código Penal a Polícia Civil do Rio de Janeiro está apoiada para matar indiscriminadamente cidadãos brasileiros que não foram julgados, que não tiveram direito à defesa, que têm direito à defesa como qualquer cidadão brasileiro? Por quê? Só quem pode pagar caro um advogado é que tem direito à defesa, general? Mas onde é? O que é que o senhor aprendeu na academia militar, nos cursos de superior de oficial? Porque o seu ídolo, aí, o Minto, esse nem foi para a escola de oficiais, de aperfeiçoamento. Esse é desaperfeiçoado mesmo. Agora, o senhor vem com essa, me conte aí, que Estado democrático de direito é esse que executa uma pena de morte que não existe no Código Penal brasileiro? Hein, general? Então, como é que o senhor sabe que são bandidos? Quem são os bandidos? E por que esses não têm direito à defesa e são executados com penas de morte decretadas? Porque, por desatenção, por desleixo, a tropa que foi ocupar Jacarezinho ficou exposta ao tiroteio e morreu um policial. Então, está claramente conatado, né, nesse banho de sangue em Jacarezinho, a vingança, a lei de Talião, que não tem nada a ver com justiça, general, que não tem nada a ver com civilização. General, isso se chama barbárie, carnificina, banho de sangue. Tem preconceito envolvido, inclusive racial, as vítimas são negras e são tidos como cidadãos de segunda classe, porque são, segundo o general Mourão, bandidos. O meu amigo Edilson Martins, que eu citei ontem no vídeo que fiz aqui a respeito desse assunto, e que citei também hoje cedo no jornal que eu faço na Rádio Eldorado, lembrou uma coisa. O general Braga Neto, ministro da Defesa, portanto, o chefe do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, foi durante 10 meses o manda-chuva da segurança pública, uma intervenção da segurança pública no Rio. Era então o general da ativa e foi o super-secretário de segurança, o super-chefe da intervenção militar no Rio de Janeiro. E o Edilson lembrou que Braga Neto nunca fez uma incursão nesses 10 meses contra as milícias da cidade do Rio, que dominam 53% do território do município. Agora, contra o tráfico, as incursões foram cinematográficas. Essa daí foi aplaudida pelo governador. Foi um fracasso tremendo. Menos de 1/3 das ordens de prisão foi cumprido. E, no entanto, o governador cumprimentou a polícia pela morte do policial, que é uma falha da segurança dos policiais, e pela incapacidade de identificar e de prender. A obrigação da polícia não é matar, governadorzinho. Tem um amigo meu, grande empresário do Rio, que já me disse que esse rapaz não serve nem para ser office boy de escritório. Do escritório dele, pelo menos, não é, nem do meu. Aí é governador do Rio de Janeiro. Quem governa o Rio de Janeiro de verdade é Flávio Bolsonaro. E essas 25 mortes, incluindo a do policial, tem que ir para a conta dele. Esse senhor, esse senador sonso, tem uma conta já cumprida. Então, a capivara dele está crescendo, né? Eu quero saber também o seguinte, qual é a lei que autoriza o Hamilton Mourão estar dando declarações desse tipo? Por que ninguém processa o Hamilton Mourão? Cadê o Procurador-Geral da República? Ele tem obrigações com o presidente da República. Mas e o vice? O vice pode falar qualquer disparate? O presidente pode, né? Porque ele deixa. E o vice também, é? O vice é litisconsorte do presidente em falar disparate? O ministro Edson Fachin, que tinha proibido operações sangrentas na periferia, no subúrbio do Rio, disse o óbvio: há claros indícios de execução e vingança. Ou seja, foi do Talião, foi um banho de sangue, foi barbárie. Agora vem acrescentar a barbárie os disparates do Bolsonaro. Sabe o que é que o Bolsonaro disse hoje, em acréscimo à sua coleção de pérolas do disparate? O Barroso, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, é o dono do mundo, o homem da verdade.
Se Jesus Cristo baixar na terra, ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém mais aceita esse voto. Como é que é? Quem é que ninguém mais? Quem é ninguém mais no Brasil que não aceita o voto do Barroso? Quem foi que lhe deu autoridade para isso? Em que artigo da Constituição está escrito isso? Vai ligar para o Ives Gandra para perguntar para ele qual é o artigo? Vai! Mas o imbecil continua no seu disparate. Como vamos falar se o voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudado? Afirmou o presidente, que recebeu o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, na sua live de ontem, né? A única republiqueta do mundo, mais uma vez um disparate do Bolsonaro, que aceita o voto que ele quis dizer eletrônico, né? É a nossa. Tem que ser mudado. Se o parlamento aprovar, sendo 3/5 da Câmara e do Senado, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final. Se não tiver voto impresso, não tem eleição. Mas que ameaça é essa? Então o vice-presidente decreta que é bandido, que a polícia do Rio pode matar. E o presidente da República decreta, se não tiver voto impresso, não tem eleição em 2022. Desde quando está na prerrogativa do presidente da República decretar se vai ter eleição ou não? O mandato dele termina no ano que vem. E ele vai ser substituído por quem foi eleito. Ele, inclusive, pode se candidatar, pode ganhar, pode ser diplomado. Agora já está preparando a derrota, e essa derrota possível, ele quer passar para o voto impresso, que é uma estupidez, é uma coisa que só pode sair de uma cabeça mínima como a que ele tem, conforme eu vou até perguntar ao deputado Pinato o que é que ele acha disso, né? Bom, não vou nem perguntar ao Marcelo Queiroga, porque o Marcelo Queiroga vai dizer que o presidente manda chuva, manda sol, manda no que quiser, né? O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu um espetáculo circense, mambembe, absurdo de covardia, falta de coragem, falta de entendimento técnico e falta de noção da importância do Ministério da Saúde durante essa pandemia. Ao ser questionado por Renan Calheiros sobre qual é o número que de fato de doses de vacinas que de fato foram compradas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se contradisse. Primeiro insistiu que o número de doses contratadas era de 560 milhões. Depois de receber informações do secretário executivo do Ministério, Rodrigo Otávio da Cruz, admitiu que o número era menor. Primeiro passou por 430, já tinha passado nessa explicação, depois para o número verdadeiro, 280, que é a metade. 280 milhões, paspalhão, imuniza 140 milhões de brasileiros. Então não imuniza todos os brasileiros adultos até o fim deste ano. O combate à pandemia é e será, como sempre, dos estados. A minha colega, Eliane Cantanhede, escreveu no Estadão um artigo sobre um dos crimes delatados, denunciados por Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, e de certa forma confirmados por Nelson Tait, que é a existência de um gabinete que o Renan Calheiros, relator da CPI, chamou de Gabinete das Trevas. Segundo escreveu Cantanhede, o depoimento de Queiroga foi aflitivo e confirma que quem manda na saúde não era e não é o ministro. Esse Gabinete das Trevas foi fundado pelo Carlos Bolsonaro e é comandado por ele. E agora vem uma notícia que o antagonista traz do meu estado da Paraíba, que o Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde do Bolsonaro, ele faz parte de uma família de herdeiros do dono do Hospital Santa Paula, lá em João Pessoa. Ele teve várias filhas, o dono do hospital, quando morreu elas herdaram e ele é um dos herdeiros. Pois é, ele simplesmente, o hospital estava falido, fechou as portas em 2012 por problemas financeiros e ele recebeu, o hospital, no ano passado, do governo da Paraíba,
a denominação de unidade hospitalar para ampliar a capacidade do Estado no enfrentamento à Covid no custo de R$ 2,5 milhões de reais. Dinheiro público, dinheiro dos paraibanos pobres. Segundo o antagonista, curiosamente, depois de reformado com verba pública, o hospital foi posto à venda por R$ 47 milhões de reais. Quem vai receber? O Estado da Paraíba, que investiu na reforma. Lá no antagonista você pode ver a foto da ruína do hospital e a foto do hospital reformado pelo Estado. Não, o hospital estava comprando e parou de comprar. O processo parou quando ele entrou no Ministério da Saúde. Então, vocês vejam que o ministro da Saúde do Bolsonaro não é muito radical nesse negócio de cumprir a lei. E fica aí a afirmação de que ele não é flor que se cheire em matéria, no quesito uso do erário. Mas o Bolsonaro teve uma má notícia hoje. Hoje, sexta-feira, o governador Carlos Moisés de Santa Catarina ficou no cargo pela segunda vez. Ele já sofreu 2 processos de impeachment, respondendo a processos inspirados e patrocinados pela senhora Daniela Reiner, sua vice-governadora, que é o seguinte: o Carlos Moisés foi apoiado pelo Bolsonaro e apoiou o Bolsonaro. Depois brigou, assumiu o governo, mas a Daniela Reiner continuou bolsonarista radical lá em Santa Catarina. E queria ficar no lugar dele. Está, aliás, no lugar dele, provisoriamente. Mas o segundo processo de impeachment foi... Na verdade, ele perdeu por 6-4 na comissão, mas precisava de 7 votos para ele não poder reassumir o governo. E agora, a senhora deve ser marcada uma data para devolver o governo para ele. Agora, eu quero dar assim, algumas pílulas para você para encerrar esse nosso encontro aqui. Primeiro, Nova York oferece vacina gratuita para turistas e 10 estados no Brasil suspendem a segunda dose da Coronavac e da AstraZeneca por falta de vacina. Jairo Júnior e Monique, o padrasto e a mãe de Henri Borel, que eles, segundo a polícia, mataram aos 4 anos de idade, viraram réus e a juíza decretou prisão preventiva sem data final de ambos. E, para terminar, para não esgotar completamente a sua paciência, volto a convidá-lo. Sábado, 12h30, por aí, entrevista, Neumann Entrevista, Fausto Pinato, a respeito das relações Brasil e China, afetando no agronegócio e nas vidas dos brasileiros. E no domingo vai ter um sarau de poesia nos 2 dedos de prosa com o poeta baiano Fernando Coelho. Eu e o Fernando Coelho revezando, dizendo poesias nossas, poemas nossos e dos outros. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade salvará as nossas vidas. Anote isso aí.